Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo mais um domingo do tempo comum, onde vamos nos comprometendo no seguimento de Jesus e nos comprometendo num segmento bastante exigente e bastante conflitivo, num segmento que exige de nós respostas, compromissos, que exige de nós engajamento. O segmento de Jesus não é alienação. Ao contrário, o segmento de Jesus é inserção, não alienação. Muitas vezes nós podemos usar de motivações pseudo-religiosas para nos alienar, para querermos viver a nossa fé desvinculados, como se nós não tivéssemos os pés no chão. Nós temos que nos comprometer no seguimento de Jesus neste tempo, neste mundo, nas circunstâncias que vivemos. Não podemos fabricar uma outra realidade ou nos alienarmos da realidade na qual estamos inseridos. É nesse tempo desafiador, é nesse tempo difícil, exigente, nesse tempo que nos pede compromisso, que nos pede posicionamento. Nós não podemos seguir Jesus na neutralidade. Não podemos seguir Jesus estando alienados fora dos compromissos vitais, da defesa da vida, do engajamento e do compromisso com os pobres, com os pequenos, com os fracos, assim como fez Jesus. Ele é o nosso critério. Nós ouvimos que Deus é o nosso auxiliador e Deus para nós está encarnado, está visível na pessoa de Jesus. E olhando para Ele, nós vamos ver que a sua vida não é uma vida descompromissada. Por isso é uma vida desafiadora e uma vida que traz bastante instigação para que a gente diga a que viemos. Se seguimos Jesus e como nos comprometemos neste segmento. O profeta Isaías, muito antes de Jesus, vai dizer: abriu-nos o ouvido, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas aos que me bateram, e a face aos que me esbofeteiam e cospem. O segmento de Jesus, como a fidelidade à vontade do Pai, nos traz enormes desafios, não comodidades. E ainda vai dizer aqui: o Senhor é meu auxiliador, por isso não deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque eu confio no Senhor. E essa confiança é uma confiança que se traduz na vida. A carta de Tiago vai nos dizer de maneira muito clara: tu tens a fé, e outros dizem, eu tenho a prática. Às vezes isso cai muito na nossa realidade hoje. Eu sou da louvação, eu fico fazendo pedidos, eu fico fazendo a louvação, e outros têm a prática. E aí Tiago pergunta: tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostrarei minha fé pelas obras. Não existe uma fé não comprometida.
A fé sempre traz compromissos e tem que ter uma verificação histórica. Como pode ter fé no Deus da vida quem põe fogo nas matas? Como pode ter fé quem manipula a verdade e usa do que lhe interessa para os seus próprios interesses, para os seus próprios objetivos? Que fé é essa? Que fé é essa que fica só numa explicitação litúrgica ou de determinados comportamentos sem compromisso? E o próprio Tiago vai dizer isso. Se alguém não tem o que vestir e lhe falta comida, não adianta dizer: estou rezando por você, vá em paz, vai passar. Não adianta, diz aqui o Tiago, sem lhe dar o necessário para o corpo, o que adiantaria isso? De palavras vazias não mudam, palavras vazias não mudam a realidade. Palavras vazias, sem compromisso, não mudam a realidade. Por isso, sempre eu repeti e continuo repetindo: com uma mão partilha o pão e com a outra luta. Não dá para ficar só numa coisa sem a outra. É preciso saber que a dimensão histórica é feita desse compromisso, da partilha, da solidariedade e da luta por mudança, de luta por transformação. É preciso que se completem. E é assim na vida que nós vamos responder o que Jesus perguntou aos discípulos. Como Marcos relata, Jesus partiu com seus discípulos para um povoado longe, para Cesareia de Filipe, bem na fronteira, já junto dos pagãos, longe da influência religiosa do templo e dos poderosos de Jerusalém. Jesus vai para bem longe, na margem, e pergunta, no caminho, isso é muito importante, esse detalhe, no caminho, perguntou aos discípulos, no caminho, durante a caminhada, perguntou: quem dizem que eu sou? E as respostas são decepcionantes. Eles não perceberam a novidade de Jesus. Eles perceberam que Jesus é um profeta. Comparam com João Batista, comparam com Elias ou algum dos outros profetas, mas não percebem a novidade de Jesus. Eles ainda estão ligados a uma outra proposta religiosa que não é libertadora. E Jesus continua e pergunta: se o povo diz isso, e vocês? Quem dizem que eu sou? E o Pedro, por isso é que ele é chamado Pedro, pelo apelido de cabeça dura, vai responder: tu és o Messias. Aí que dá o problema. Quem estuda gramática sabe que é um artigo definido. Marcos diz que Jesus é Messias, e Pedro diz que é o Messias. Quando esse artigo definido diz o Messias, está dizendo que é um tipo de Messias que o povo queria, forte, poderoso, que voltasse com o reinado, que expulsasse os romanos, que assumisse o poder. Por isso, quando Pedro responde isso, e aí parece tão bem, Jesus proíbe severamente
de falar a alguém a seu respeito. Por que que Jesus proíbe? Porque é uma ideia equivocada, porque é o Messias que não é Jesus. Jesus não é poderoso, é misericordioso. Jesus não é vingador, é consolador. Jesus não vem para estabelecer o poder, mas viver o serviço. Por isso que não batia o que o Pedro estava pensando com aquilo que Jesus dizia. Por isso Jesus começa a ensinar, dizendo que o Filho do Homem, isto é, o Deus humanizado, vai sofrer muito, vai ser rejeitado e ser rejeitado pela parte dos religiosos. É sempre muito chamativo e impactante que os que mais vão combater Jesus são os religiosos. Os que menos vão entender Jesus são os religiosos. Por isso, aquele grande autor que é tão citado, o Lewis, ele diz: de todos os homens maus, os religiosos são os piores. Aqueles que usam do discurso religioso para condenar, para destruir, para absolutizar o poder, para se impor, esses são os piores. Eu vejo muito, já comentei aqui, que nas redes digitais, os piores ataques que me fazem, e às vezes os mais baixos, os mais vis, os mais cruéis, se eu vou olhar lá o perfil, está escrito cristão. E várias frases em latim. Alguns até colocam assim, católico, apostólico, romano. E ofendem, e destroem, e fazem tudo o que pode de maquinação para destruir. Por isso, Jesus vai dizendo para eles, olha, o caminho não é esse. O caminho não é buscar o poder, é servir. O caminho não é dominar, é estar junto. O caminho não é acumular, é partilhar. O caminho não é julgar, mas libertar, salvar, comprometer-se, estar junto dos fracos e não dos poderosos. A gente vê até hoje as alianças de poder são terríveis. Jesus nunca se aliou ao poder, sempre se aliou aos pequenos, aos fracos, aos desprezados, aos rejeitados, aos desconsiderados. Jesus sempre esteve do lado daqueles que são desarmados, fracos, que são indesejáveis. Por isso Jesus vai dizer, voltando-se para todos, depois da repreensão de Pedro, que diz que não aceita esse caminho, e Jesus vai dizer, vai para longe de mim, Satanás, porque você pensa as coisas dos homens e não de Deus. O pensamento de Deus é sempre amoroso. O pensamento de Deus é de um amor exigente, compassivo, misericordioso, e nunca de força, de poder, de imposição. Aqui a gente vê que Jesus escolhe um caminho sinodal, isto é, caminha junto, que é completamente diferente do sinédrio. Sínodo e sinédrio são incompatíveis. O sinédrio senta junto para mandar, para julgar, para condenar. Jesus caminha junto para humanizar, para salvar, para libertar. E Jesus vai dizer
chamando os discípulos e a multidão. Se alguém quer me seguir, isso é para nós todos, ontem e hoje. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, isto é, renuncie ao poder, renuncie a querer ser mais que os outros, renuncie a tudo aquilo que dá poder, renuncie a isso. Tome a sua cruz, isto é, se comprometa com todas as consequências do compromisso, que são consequências às vezes muito duras, e me siga. É exigente renunciar, tomar a cruz, vir atrás de mim. Me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, ter vantagem, ter poder, manifestar seu poder, até há quem diga, Jesus disse, quem crer em mim fará coisas maiores do que estas. E as pessoas querem entender isso como poder. Fazer coisas mais do que estas é amar mais, é dar mais a vida, é entregar a sua vida. Essa que é a dimensão que Jesus nos propõe. Estar a serviço, entregar a vida por amor. Por isso, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvar. Salvar a vida não é ter vantagem. A salvação é a doação. A salvação é o coração aberto para todos. É libertar-se de tudo aquilo que nos oprime, de toda a maldade, de toda injustiça, de tudo aquilo que destrói a vida humana, que nos torna empedernidos, que põe em nós um coração de pedra, vingativo, insensível, incapaz de misericórdia. Que as palavras do Evangelho de hoje, tão exigentes, tão marcadas pelo conflito, tão marcadas pelo compromisso, sejam para nós alimento, sustento, resistência, coragem, num tempo difícil, onde o fogo queima a natureza, tenhamos o fogo que queima o egoísmo. Amém.